Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você uma forma de conversar sobre cidadania e serviço público. E o nosso programa de hoje é um programa muito especial. Nós vamos transmitir o 45º encontro da FENALI, Federação Nacional do Legislativo. Vamos conversar com José Eduardo Rangel, presidente da FENALI, e Gaspar Bissolotti Neto, diretor de comunicação da FENALI. FENALI sempre na defesa do servidor público. Vamos lá? O nosso programa Cidadania e Serviço Público de hoje recebe José Eduardo Rangel, presidente da Federação Nacional do Legislativo, FENALI, e Gaspar Bissolotti Neto, diretor de comunicação da FENALI. FENALI une as entidades do legislativo do país inteiro e acaba de fazer um encontro, e eu já vou passar para o Rangel falar. Rangel, o que foi esse encontro? Aonde e como é que vocês organizaram esse encontro? Boa tarde, querido presidente Gozzi, boa tarde a todos os assistentes que estão vendo essa programação. Boa tarde especial também ao nosso querido ex-presidente e sempre presidente Gaspar, nosso diretor de comunicação da FENALI. É um prazer muito grande estarmos juntos aqui para conversarmos a respeito do que fazemos, né, nós todos, em busca da união e do fortalecimento do serviço público e da categoria dos servidores públicos. Mas, Gozzi, nós estamos retornando do 45º Encontro Nacional da FENALI, que foi realizado de 6 a 8 de julho, em Maceió, onde nós tivemos a participação de entidades filiadas e parceiras da FENALI das 5 regiões geopolíticas do Brasil, sindicatos e associações que estiveram presentes com as suas respectivas delegações. Reunimos dezenas de representações e lá, então, em Maceió, nós apreciamos uma pauta de trabalho bastante intensa. Fizemos um estudo da atual conjuntura, né, que estamos atravessando aí um ano totalmente especial, um ano de eleições gerais no país, né, para presidente, senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e tudo. E fizemos também um curso sobre o sindicalismo pós as reformas que foram realizadas pelo governo, e aprovamos algumas moções que estamos endereçando a autoridades, fazendo propostas, reivindicando algumas providências que nós entendemos que são necessárias e fundamentais para melhorar o serviço público, e buscamos um fortalecimento da nossa categoria dos servidores do Legislativo Estadual e Federal. Foi um dos encontros mais importantes que nós realizamos. Sem dúvida nenhuma,
Até o próximo, esse terá sido o melhor encontro que nós realizamos. Muito bom. Aliás, eu preciso dizer que a FENALI, bom, 45, 45º encontro, olha, tem chão, né, Rangel? E é preciso dizer que vocês começaram como uma federação associativa e vocês conseguiram a carta sindical. Hoje, a FENALI é uma federação sindical do Legislativo. Portanto, uma importância enorme. Gaspar, acho que você poderia falar um pouco dessa história da FENALI, né? Da associação, dos anos que se passaram e da importância de se transformar numa federação sindical. Bom, boa noite, pessoal. Góes, Rangel, meus queridos espectadores. A FENALI nasceu, na verdade, naquele momento da revisão constitucional, né? Em 93, na época em que se falava em mudar já a Constituição, pois já haviam passado 5 anos da sua promulgação, né? Então, nós sentimos a necessidade da formação de uma federação que reunissem as assembleias legislativas. Naquele momento, tanto associações como estavam começando os sindicatos, né? Já havia sindicatos. Mas era uma entidade no estatuto híbrida. Começou já em Porto Alegre, né? Com 8 estados, não tinha ainda um número expressivo. Hoje, eu não me lembro exatamente, mas hoje nós temos, acredito que pelo menos uns 19 ou 20 estados já na federação. O Angel pode confirmar isso. Mas já tivemos, inclusive, né, temos todas as regiões representadas na nossa FENALI. Ela vem se estruturando, né, desde a sua fundação. Teve momentos muito importantes de luta em todas as reformas, né, desde a reforma administrativa e da Previdência, na época de Fernando Henrique, depois da Previdência do Lula, agora na Previdência do Bolsonaro e também nessa reforma administrativa da PEC 32, onde nós conseguimos, pelo menos, adiar a sua votação, né? A FENALI tem participado de todas essas lutas. Isso é muito importante, porque é uma entidade que veio para lutar, né? Lógico que tem aquelas dificuldades, porque são muitos, né? São muitos estados, então há diferença de pensamento, mas a gente procura congregar no máximo o objetivo de lutar pelo serviço público de qualidade, né? Em defesa dos servidores, mas principalmente do próprio serviço. A FENALI vem se desenvolvendo muito nos últimos anos. O Rangel, antes era o João, presidente, eles têm trabalhado muito para que a entidade receba novos filiados, né, e cresça. Estamos aí neste encontro mesmo, tivemos aí novas associações aderindo, temos aí a expectativa teve um novo sindicato também participando pela primeira vez, que foi o do Paraná, né? Então, nós estamos ainda crescendo, isso é muito bom. Precisamos aí crescer mais. Mas aí foi um encontro que veio coroar justamente esse crescimento. Eu acho que, realmente, como disse o Rangel, ele achou o melhor, eu digo um dos melhores encontros. Acho que houve uma participação muito boa. O pessoal realmente estava engajado num trabalho pró-serviço público, e isso é importante. Houve um curso, e esse curso foi muito útil para o crescimento das pessoas como representantes do funcionalismo, né?
Então, eu até acredito que tenha, com esse curso, haja a intenção de realizar outros futuramente, e de forma que a gente possa preparar sempre melhor os nossos representantes. É isso aí, Ivan. Bom, vocês devem ter visto, porque a carta da FENALI, desse 45º encontro, foi muito bem avaliada no geral. São várias entidades que eu vi batendo palmas para a carta do 45º da FENALI. Parabéns! Realmente estava um ponto muito importante. Agora, para chegar nessa carta, além do curso, que é muito importante, quais foram os assuntos principais que vocês votaram e aprovaram? Rangel? Quem responde, Gaspar ou eu? Você. Pode ser até um dois. Tá. Então, Góes, nós temos adotado vamos chamar de estratégia, né, de nós prepararmos esse documento antecipadamente à realização do encontro, para que a gente leve uma base, né, porque a carta, na verdade, é um somatório de todas as experiências que nós vamos vivendo e dos enfrentamentos que nós temos que fazer, da realidade dos respectivos estados e do próprio país, né? Dos momentos que estamos vivendo e da projeção do que poderá vir a acontecer e de como nós vamos fazer esse enfrentamento com as nossas entidades filiadas e parceiras. O Gaspar tem tido um papel muito importante e fundamental, porque nós temos sempre solicitado a ele que faça a minuta destas cartas. Já há alguns anos que ele vem participando ativamente nessa missão que eu sempre solicito a ele. Pô, Gaspar, mais um ano, vamos, por favor, colabora aí, redige a base para que a gente possa, a partir daí, projetar a carta que nós queremos e que reflita a nossa realidade. E este ano, mais uma vez, ele nos presenteou com essa minuta, né? E que nós levamos à apreciação da plenária e, basicamente, o texto que foi trazido por ele e que foi inicialmente apreciado pelo núcleo central, né, da diretoria e foi levada à plenária dos representantes, ela foi praticamente aprovada sem qualquer alteração. Fizemos uns ajustes naturais, né, que acontecem sempre quando nós nos reunimos em plenária, mas o mérito do texto pertence ao Gaspar, que realmente nos apresentou um texto que já, desde o primeiro momento, todos nós concordamos que era um texto muito, muito, muito realista, né, e atual. E foi isso que aconteceu, e realmente nós temos recebido diversas manifestações de entidades parceiras nossas, das nossas entidades de nível superior, como agora você mesmo é nosso presidente da Pública, a quem nós temos a honra de estarmos filiados, né? Está havendo um reconhecimento muito grande de que foi proposto um documento que atende às nossas expectativas e projeta a nossa atuação para esse futuro próximo que nós devemos viver, né? Com todos esses acontecimentos que estão aí por ser realizados, né? Gaspar? Essa carta, na verdade, ela faz um relato da situação atual do país, né? O momento que temos, a importância das eleições
né, principalmente para nós servidores e também para toda a população, e colocamos ali alguns objetivos, né, que os candidatos, né, algumas coisas que os candidatos deveriam preencher, algumas qualidades, né? Entre elas, justamente, o compromisso com o bem-estar social, né? O compromisso com a população, e algumas proposições que nós defendemos, né? Como o fim do teto de gastos, né? A emenda constitucional 95, o arquivamento da PEC 32, né? Também que eles sejam comprometidos com a paridade salarial dos ativos e inativos e do fortalecimento dos aposentados, né? Que estão sendo ameaçados em seus direitos aí por todas essas reformas, né? Cada vez mais, né? Então, essa carta ela tem esse intuito de chamar a sociedade, inclusive, a escolher melhor seus candidatos em todos os níveis, né? Tanto nas assembleias, como na Câmara Federal, no Senado, no governo estadual e também na questão do governo federal, né? Que a sociedade reflita um pouco mais antes de votar, né? Não votar pelos lindos olhos das pessoas, né, negócio? E sim, pelo que ela representa, pelo que ela propõe. Então, a carta eu acho que é muito importante justamente por mostrar esse pensamento da entidade, das entidades presentes, né? E mostra também a consciência de classe, né? Isso é muito importante. Eu acho que ela, resumidamente, é mais ou menos isso, né? Mas é uma carta até que um pouco extensa para os nossos padrões, mas que eu acho que atendeu bem aos anseios das entidades presentes. Eu agradeço até a confiança de ter feito a pré-carta. Ela sofreu algumas alterações, tanto pela direção como antes de ela ser votada, ela passa por uma comissão que analisa, que realmente fez pequenas modificações. No geral, ela foi aceita, né? Mas acrescentando algumas coisas do que foi discutido. E também a carta traz uma outra coisa, traz que a FENALE, assim como muitas outras entidades, a própria pública já fez e deve fazer novamente, é aquele programa do voto consciente, né? Então, a FENALE se propôs, na sua carta, a ter um trabalho pelo voto consciente. Acho que isso é um ponto muito importante também, que foi discutido entre nós lá. Vocês têm participado aí de alguns encontros nossos, mesmo o Rangel do Rio de Janeiro tem participado em alguns momentos que nós temos palestras aqui com a Frente Paulista. E vocês têm participado também na pública. O nosso trabalho, e vocês já tocaram nesse assunto, mas vamos abrir um pouquinho mais, o nosso trabalho, na verdade, é que nós precisamos mudar o Brasil. Nós precisamos de um congresso diferente, de algumas assembleias diferentes, se não quase todos os estados, porque é uma questão de representatividade, né? Quem os deputados representam. Eu queria saber de vocês como isso acontece nos outros estados, né? Então, por exemplo, na Câmara Federal, você tem um grupo que decide, independente de ser bom ou não o projeto para o cidadão brasileiro, se é bom para ele, está resolvida a questão, né? Então, eles não têm um problema de representação. Nas assembleias, eu acho que acontece a mesma coisa, pelo menos em São Paulo acontece. Queria saber como que vocês discutiram, como é que vocês estão vendo isso nas assembleias do Brasil inteiro, porque me parece que esse é o ponto fundamental para construir o Brasil que nós precisamos. Como é que estão as assembleias
no Brasil. Com respeito à tua pergunta, como é que estão as assembleias legislativas, para nós, salvo um erro de avaliação, o que acontece na Câmara Federal, no Senado, é um reflexo, né, do que vem das câmaras de vereadores, do que vem das assembleias legislativas, onde nós temos também os grupos, vamos chamar, aspas, dominantes, né, que mais ou menos conduzem as votações para a satisfação primeiro, de que sejam atendidos aqueles pressupostos que eles entendem que sejam os prioritários. E depois, então, são tratados os assuntos de maior interesse da sociedade, da coletividade, da população. Na verdade, as assembleias, elas são o início desse processo que acontece na Câmara Federal e no Senado. Por isso é que o Gaspar, inclusive, lembrou bem desse voto consciente, porque nós precisamos ter, tanto nas assembleias legislativas quanto na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, bancadas que representem realmente as necessidades que a população brasileira vem reclamando. Nós estamos passando por situações em que há um conflito permanente entre os poderes, não tanto dos poderes, mas dos homens e mulheres que estão à frente desses poderes, e estão sendo criadas situações que trazem uma preocupação muito grande para todos nós. Então, nós estamos solicitando que a população e os eleitores reflitam no que seja o melhor para o nosso país, que nós elejamos representantes que efetivamente estejam preocupados com a nação brasileira. Esse é o nosso propósito, além de estarmos defendendo ardentemente a participação do serviço público, que é quem atende à população. O fortalecimento da educação, da saúde, da segurança, dos transportes, todos os serviços públicos que atendem à população, eles precisam ser valorizados. E é isso que nós defendemos, um voto consciente, pensando no que seja o melhor para a nação brasileira. Gaspar, a sua luta aqui em São Paulo, e acredito que isso já ultrapassou o Estado de São Paulo, é a questão do aposentado e pensionista. Como é que está nos estados? Repete São Paulo? A maioria deles é muito parecida, né? Mas é importante que alguns já conseguiram derrubar aquela questão daquela cobrança absurda, né, que nós temos em São Paulo. Eu sei que Alagoas e Sergipe já conseguiram, mas tem outros estados que não, que também tem essa cobrança, viu, Góes? É o caso do Rio Grande do Sul, né? Se eu não me engano, Santa Catarina ainda está com problema também, ainda não está na Justiça, está lá no Supremo, né? E nós, inclusive, aprovamos uma moção, né, de apoio ao PDL 22 contra o confisco em São Paulo. Isso será encaminhado à mesa da Assembleia, ao governo, né, como uma decisão das entidades presentes ao encontro da FENALE. Mas a gente percebe que esse arroxo, que esse aperto no aposentado é geral, né? Eu só quero que todos nós, servidores, analisemos bem o momento e realmente votemos com consciência, não contra os nossos algozes, né? E sim sim a favor daqueles que podem nos ajudar. Não vamos
defender algozes. Quando nós vamos defender os nossos algozes, porque tem candidato que veste a pele de cordeiro e são verdadeiros lobos, e só querem nos prejudicar. Então, que a população estude bem, que o servidor pense muito antes de votar, porque muitas vezes elege aquele governador, aquele presidente, que só tem propostas contra o próprio serviço público, para terceirizar, para privatizar. Então, que votemos conscientemente a nosso favor e não contra nós. Góes, para agradecer essa oportunidade de estar participando desse programa que você conduz com maestria, saudar todos os nossos espectadores, né? Deixar o nosso abraço fraterno a cada um deles, mandar um abraço também para todas as entidades filiadas e parceiras da FENALI, agradecer pela participação no 45º Encontro Nacional, né? E dizer que realmente nós continuamos nessa trincheira da defesa do serviço público. Nós entendemos que a união de todos os servidores municipais, estaduais, federais, e continuarmos demonstrando a importância do serviço público para a população é fundamental para que haja o fortalecimento dessa estrutura. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Uma conversa com você sobre cidadania e serviço público pela Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Não perca o nosso próximo programa. Aguardaremos você. Até o próximo programa.